Olá, bom dia para você, tudo bem? Que bom estar aqui em mais um domingo para mostrar as novidades do campo para vocês. Professor Celso, muito bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, Toniela, tudo bem? Um bom dia a todos que nos assistem. Então vamos conferir os destaques da edição de hoje. O Agrofag faz um balanço sobre como está a colheita da soja e o plantio do milho safrinha no Paraná. O consumo de pescados cresce até 30% nesse período de quaresma. Você vai ver como a cadeia produtiva se preparou para atender essa demanda. No estúdio, especialistas falam sobre o potencial de crescimento da piscicultura no Brasil. E vai ter mais destaques do Show Rural. Você vai conhecer a carinata, planta que é considerada a soja do inverno e é utilizada na fabricação de biocombustíveis. Um separador de dejetos pode agilizar o trabalho de tratamento dos resíduos animais. Esse drone é capaz de transportar 50 litros de insumos e pulverizar até 30 hectares em 1 hora. Vamos mostrar também o maior trator do Brasil, que tem quase 5 metros de altura e 7 de comprimento. E um pulverizador com design inspirado em carros esportivos e que é fabricado em Santa Teresa do Oeste. Então, fica à vontade, porque o Agrofag está apenas começando. Professor Celso, a gente começa o programa fazendo um balanço geral aí, né, da colheita da soja e também do plantio do milho no Paraná, que são as principais commodities aqui da nossa região, né? Não só as principais da nossa região, mas no complexo de produção, né? A região oeste, no complexo produtivo do agronegócio. É isso mesmo. Então, a gente vai acompanhar a reportagem do Reinaldo Japer, que conversou com Edmar Gervásio, analista do DERAL, para saber como está a situação no campo. Segundo o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Paraná, a colheita da soja atingiu 35% em uma área plantada de 5.800.000 hectares. A colheita está mais adiantada no oeste. Por aqui, 80% da área de 1 milhão de hectares já foram colhidos. A expectativa inicial da safra no Paraná era de quase 22 milhões de toneladas. Mas por conta da falta de chuvas em algumas regiões, a produtividade foi afetada e a safra deve totalizar 19.200.000 toneladas, queda de 12%. Em termos de grandeza, essa perda é superior a 2,5 milhões de toneladas em todo o estado do Paraná. Certo. Na região oeste, principalmente, teve essa queda também. A perda está basicamente em todo o estado. A região oeste não é diferente. A gente tem perdas aí registradas em torno de 500.000 toneladas na região. A expectativa é uma produção em torno de inicial de 4 milhões de toneladas, e hoje para a região oeste, que compreende Toledo e Cascavel, a expectativa é que sejam produzidas pouco mais de 3 milhões e meio de toneladas. Então a gente já fala em uma perda na região oeste do estado, que é importante produtora de soja, em torno aí de aproximadamente 500.000 toneladas que foram perdidas até o momento. Já em relação ao milho safrinha, o plantio nas lavouras paranaenses segue normal, dentro do previsto. As operações atingiram mais de 50% da área, que é de 2.400.000 hectares. Com a antecipação da colheita da soja, o plantio do milho passa por um período favorável. O volume esperado de produção do cereal é de mais de 14 milhões de toneladas. Nesse momento, o plantio avança bastante, né, de forma bastante consistente no estado, principalmente pela colheita da soja. A gente já tinha, na semana anterior ao carnaval, em torno de 36% plantados desses 2,4 milhões de hectares. Porém, nessa próxima semana, os números já devem estar superando os 50% de área plantada no estado do Paraná. No caso, as condições climáticas também favorecem o plantio no Paraná? De modo geral, o clima está favorável, claro, com problemas pontuais, mas no cômputo geral a gente tem condições boas na maior parte do estado para o plantio, e ele vai acontecendo naturalmente, e principalmente ele está bastante avançado se a gente comparar outras safras, né, as últimas safras. Então a gente tem aí um ganho de tempo para o produtor, especialmente a região oeste do estado, que tem uma sensibilidade maior ao clima, né? Especialmente lá um frio mais intenso ou geadas a partir de maio, que podem influenciar negativamente e trazer perdas na produção.
com o produtor conseguindo plantar, e já plantou boa parte das lavouras nessa região do estado, ele vai mitigar bastante o risco climático do frio lá na frente, né, na parte final da safra. Os outros fenômenos de clima, como estiagem, excesso de chuva, ele vai acabar, pode influenciar se a gente tiver esses eventos. Entretanto, um grande risco, que é o frio, ele vai ser bastante mitigado pelo produtor na região oeste do estado com esse plantio antecipado. Então, professor, como a gente acompanhou, né? A gente teve essa redução de produtividade na soja, do que era esperado, né? E agora as expectativas são para o milho safrinha. A gente vai seguir acompanhando, né? Pois é, Antoniera, o analista aí, né, do DERAL fez uma reportagem, houve uma análise muito correta do que aconteceu, né? Então, quem plantou a soja primeiro teve algum problema de produtividade. Plantar a soja um pouco mais tarde já começou a ganhar produtividade, mas houve uma queda na produção de soja. Ora, porém, a safrinha está sendo colocada na época ideal, ou seja, a maior parte da safrinha está sendo plantada no zoneamento agrícola recomendado. Isso quer dizer o seguinte, quanto mais áreas for plantada dentro do zoneamento agrícola, maior é a chance de você ter uma boa produção de milho, porque à medida que você atrasa o plantio, o milho vai ficar mais tempo no campo, vai prolongar mais, certo? E vai cair a produtividade. Como esse milho está sendo instalado gradualmente, a ideia que se tem, ou que a gente percebe, é que vai ter uma boa produtividade do milho. Então, tivemos uma perda, sim, uma perda, né, na casa da soja, de produtividade e produção. Porém, a tendência é que, se tudo correr bem, é que o milho produza normal. Isso aí. Na semana passada, nós fizemos uma edição especial do Agrofag com reportagens sobre o show rural. E a produção lá no Parque Tecnológico da Copavel foi tão intensa, com tantos conteúdos, que no programa de hoje a gente vai continuar mostrando as novidades que foram apresentadas no evento. E começamos com uma cultura alternativa. Professor Celso, o senhor já ouviu falar na carinata? Sabia que existia, fui conferir lá no show rural. Olha só, eu também. Inclusive a gente tem imagens aqui da carinata, ela é bem parecida com a canola, né? Uma oleaginosa também. A carinata, como a canola, é uma brássica, né? É uma cultura que tem, o biodiesel dela é muito importante. Todas as brássicas, a maioria das brássicas, o biodiesel tem um ponto de congelamento muito baixo, certo? Então é um excelente biodiesel para as regiões frias, é muito procurado para as regiões frias. Por exemplo, o biodiesel de soja não serve para regiões frias, vira um sabão, e o biodiesel das brássicas não. Uma coisa importante, como a couza, a canola, a carinata, é o seguinte, você vai plantar, tem que ter um contrato com alguém para receber, certo? Porque é uma planta que tem são difíceis locais que vão receber essa daí, não foge o esquema de recebimento, né, da tradicional da região. Sim. Faz o contrato e esse contrato vai ser destinado a essa empresa. E ela é chamada também a soja de inverno. Por que soja de inverno? Porque esses contratos são feitos à base de preço de soja. Um incentivo para você plantar as brássicas, certo? E então ele tem esse slogan, né, que é o atrativo, né? Mas o importante é o seguinte, a brássica tem um óleo com um biodiesel, né, que é muito importante para os equipamentos agrícolas e para regiões frias. Então, é mais uma opção que vai ter a região de plantio de inverno. E é esse destaque mesmo que a gente vai trazer aqui, né, professor? Como o senhor falou, que essa curiosidade é que a carinata, na maioria das vezes, é comercializada através de contratos já firmados para um mercado específico, principalmente a França, onde ela é utilizada na produção de biocombustível para aviões. Nós conversamos com um especialista nessa cultura durante o show rural e você confere agora. Agora vamos ver então como a carinata se comporta aqui no campo, né, com essas parcelas. E aí, Felipe? Explica pra gente, então, em relação à distribuição das sementes, por exemplo, né? Qual é a quantidade certa que o produtor deve levar em conta? Maravilha. A carinata, ela tem um ciclo de 110 a 130 dias. Todo o manejo dela utiliza as mesmas plantadoras e colhedoras da soja e assim como o espaçamento da soja. Eu posso plantar no ponto 45 ou no ponto 50, que ela vai muito bem. O fechamento delas, como vocês podem ver, é muito bom. Se você entrega a lavoura limpa, ela devolve limpa no final do ciclo e, além do mais, ela tem diversos benefícios para o solo como cobertura. Hoje é a primeira cobertura com renda do Brasil. O sistema radicular dela é um sistema grosso, uma pivotante. Ela entra em torno de 1,80 m para dentro do solo, reciclando nutrientes de onde a gente não costuma buscar.
e trazendo para a superfície. A raiz dela também exuda fitonematóides, fitonematicidas, que mata e destrói aquela praga no solo. Além disso, ela aumenta a porosidade, aumenta a estruturação, reduz a erosão e faz toda a incorporação de matéria seca. Ela deixa em torno de 6 toneladas de matéria seca abaixo do solo e 8 acima do solo, com uma relação CN baixíssima, ou seja, a decomposição e a ciclagem é muito rápida. Ou seja, a palhada que fica então é muito rica nesses nutrientes e traz aí benefícios para a próxima cultura também, né? Excelente, é demais, é algo que vem surpreendendo a gente. E também eu gostaria de destacar a pegada verde que existe na carinata, que é a presença de tantos polinizadores que auxiliam na produtividade da carinata. Eu queria saber sobre manejo também, né? O controle de pragas, doenças aí, como é que acontece as aplicações aí? Maravilha. A carinata é uma cultura de cobertura e a gente entende como um manejo mais facilitado. A gente vai ter 3 grandes pontos de prestar atenção. Primeiro é a traça das crucíferas, que é uma lagarta, né, muito simples de controle. Depois a gente vai ter, no período de roseta, uma aplicação de um fungicida. E depois, quando a gente tiver em torno de 10 a 20% de floração, uma segunda aplicação. É isso que a gente precisa para ter alta produtividade na carinata. Certo. E aí, para quem é daqui da região oeste do Paraná ou para quem está em outros estados, a orientação, no caso, né, de como vai se comportar esse tipo de cultura é algo que é simples de se controlar, é simples de se manejar, dá em todas as regiões, assim, realmente para ter esse cultivo de carinata? Maravilha. Hoje a carinata ela consome 40% menos de água do que trigo. Então a gente vê que ela é um seguro natural para esses momentos de mudança. A recomendação no Paraná é ele como um todo, quanto geadas, ela suporta uma geada até menos 4 graus. Então ela é extremamente tolerante a esses intempéries que acontecem no Paraná, o que faz que a gente consiga colocá-la em qualquer ambiente aqui do estado. E agora, para retomar a questão comercial que a gente iniciou falando sobre isso, existem então esses contratos fechados já hoje por conta da demanda de carinata no Brasil para exportação? Perfeito. Hoje toda compra de semente ela é garantida com contrato de compra no mesmo tempo. Então a empresa ela gera genética, faz as recomendações e já garante o mercado. Hoje 100% é comprado e enviado para moagem na França e depois é enviado o biocombustível para a Alemanha. Muito bem. Felipe, obrigada pela sua participação aqui com a gente. A gente espera conhecer mais sobre a cultura da carinata daqui para frente. Bom trabalho para você. Muito obrigado. Muito interessante, né? E no Show Rural, um dos equipamentos que chama a atenção dos agricultores é o drone. Esse ano, uma empresa apresentou um aparelho com capacidade para 50 litros de insumos. Nós fomos conferir os detalhes das operações com esse tipo de equipamento. Olha só. Quando a gente fala em agricultura de precisão, claro que a gente precisa falar de drone de pulverização. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o Guilherme. Guilherme, seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Guilherme, fala um pouquinho para a gente desse modelo aqui especificamente, é o P100. Esse aqui é o Shag P100 Pro, atualmente o maior drone de pulverização do mercado, único com 50 litros de capacidade para líquido e 50 quilos de capacidade para sólido. Qual que é a vantagem dele na agricultura, a precisão dele por hectares, quanto que ele faz essa pulverização? Questão de rendimento, hoje é um drone que vai entregar, dependendo da área, declividade do terreno e nível tecnológico do produtor, pode entregar entre 25 a 30 hectares por hora. O pessoal geralmente utiliza aí 10 litros por hectare, né? Então a gente consegue com um voo em 10 minutos aplicar até 5 hectares. Um assunto também que é interessante, que o pessoal sempre comenta, é a questão da bateria, né? Quanto tempo tem essa duração? A bateria ela é para durar cerca de 10 minutos e nesses 10 minutos ele ter aquele rendimento de 5 hectares, até 5 hectares nesses 10 minutos. Sobre a questão de vazão, bico, rotativo, hidráulico? Então, ali a gente tem a tecnologia de disco atomizador rotativo aliado a uma bomba peristáltica, né? O bacana é que essa bomba peristáltica ela não entra em contato com o produto. Então a mangueira do drone ela dá a volta e o produto passa tudo por dentro, não tendo contato com os componentes eletrônicos da bomba, de forma que aumenta a durabilidade.
E essa tecnologia de disco atomizador rotativo, ela é uma tecnologia que foi trazida da aplicação aérea, ela foi um pouco modificada para o drone e é a tecnologia que consegue entregar baixa vazão com qualidade, porque ele consegue fazer gota fina de maneira uniforme e assim fazer o controle de pragas, né, de difícil controle, pragas de difícil acesso com mais qualidade, porque essa gota fina, ela dá para a gente aquela cobertura necessária. Então você imagina, um pulverizador a gente aplica aí hoje 120 litros por hectare, mais ou menos o que o pessoal faz, né? Então para você pegar 10 litros de água e pulverizar ele em 1 hectare, a gente precisa de gotas extremamente finas para compensar essa falta de vazão, né? E isso o drone consegue entregar justamente por causa do sistema de disco atomizador rotativo. A questão de distanciamento do solo, dessa questão, tem um específico para esse modelo? Sim, ou não? sim. Esse modelo é um modelo bem forte, né? A gente pode ver o tamanho das hélices dele. Então, qual que é o que os nossos clientes estão utilizando hoje, que tá dando certo, né? É claro que todos os parâmetros de aplicação não são engessados, né? Uma coisa que depende muito da área, do tipo de cultura a ser aplicada, mas vamos pensar em soja, milho, aí o pessoal está aplicando 5 metros de altura, com uma faixa de 10 para inseticida e fungicida, que daí 5 metros ele abre um pouquinho mais de faixa. E já para herbicida, pensando na segurança, pensando em evitar o risco de deriva, abaixa um pouquinho a altura, então 4 metros de altura, uma gota um pouco mais grossa, né? Tudo isso pensando em uma faixa de aplicação menor, né? Tudo pensando em não ir o produto para o vizinho. Para quem quer conhecer mais sobre esse modelo aqui, tem site? É só entrar nas redes sociais da Timber, né? A gente tem Instagram, a gente tem Facebook, só entrar lá em contato. Guilherme, muito obrigado então pela sua participação aqui no programa Agrofag. É a tecnologia que não para de avançar, né, professor? Sempre inovando. Isso mesmo. E outro equipamento que chamou muita atenção lá na feira foi um pulverizador desenvolvido por uma empresa daqui da nossa região, de Santa Teresa do Oeste. Verdade, chamou muita atenção. Temos imagens, inclusive, desse equipamento que, de acordo com os fabricantes, tem esse design arrojado, né, inspirado nos carros esportivos. Então a gente já vê que ele tem algumas diferenças aí, né? O que me chamou mais atenção ainda é que é uma indústria aqui da nossa região. A gente está acostumado com esses produtos para agricultura de alta tecnologia a grandes centros industriais. E aqui, encostado a Cascavel, né? E segundo o empresário, eles estão exportando já para o Paraguai e com possibilidade de exportar para a África. Então você veja bem, nós temos aqui encostado a Cascavel uma indústria que não faz só esse produto aí, faz outros produtos agrícolas também, né? E faz tempo que está no mercado, fiquei surpreso. É isso mesmo, acessórios também, né? Então, além desse design, né, que esse equipamento tem, ele tem algumas outras características que também chamam a atenção e são diferentes. A gente vai conferir a partir de agora na reportagem, olha só. Agora eu vou conversar com o Micael Botega, que faz parte da equipe de engenharia aqui dessa empresa, que é de Santa Teresa do Oeste e que traz aí equipamentos com um design diferenciado. Seja bem-vindo, Micael. Obrigado. Como é que a gente pode demonstrar para quem está nos acompanhando esse equipamento que é um pré-lançamento de vocês, que ele tem vários detalhes diferentes dos outros produtos, né? Começando por uma característica da nossa empresa, né? Nossa empresa é uma empresa familiar, localizada em Santa Teresa do Oeste, então é a região aqui de Cascavel, né? Então a gente desenvolve os nossos produtos, o nosso slogan é feito para durar, então a gente foca no desenvolvimento de produtos duráveis. Nessa máquina aqui a gente analisou o mercado, o nível de tecnologia que o mercado tinha, os pontos positivos e pontos negativos, e a gente chegou nessa máquina aqui. Então o primeiro diferencial que a gente tem nela é a questão do design. Se você analisar o agro em geral, o pessoal geralmente não se preocupa muito com o design das máquinas. A gente seguiu por outro caminho, se preocupando muito com o design. Então essa máquina traz um design mais moderno, baseado e inspirado por carros esportivos. Então ela tem uma linha como se fosse de aerodinâmica. Apesar da máquina não exigir aerodinâmica, a gente acha que é um conceito bonito. Então a gente trouxe para essa máquina aqui. Entrando na mecânica dela, por assim dizer, essa máquina ela conta com um sistema que garante um acúmulo muito bom de combustível. O nome desse sistema é Load Sensing. O que isso significa? Geralmente nas máquinas ela tem acoplado ao eixo do motor várias bombas hidráulicas, cada uma sendo responsável por um circuito. Quer dizer, uma delas toca os motores de roda, a outra a direção,
a outra a bomba de pulverização e assim por diante. Essa máquina ela tem uma bomba que toca os motores de roda, que tem que ser separada, e a outra bomba toca todo o circuito da máquina. Então, essa bomba ela é sensível à carga. O que isso quer dizer? Quando eu preciso, por exemplo, de óleo na direção, aí a bomba vai começar a gerar óleo para a direção. Apenas quando a operação iniciar. Exatamente, apenas quando a operação iniciar. Então, precisei de óleo para pulverização, para tocar a bomba de pulverização. A hora que eu demandar esse óleo, a bomba vai começar a ser produzida, a produzir óleo. Então, diferente das outras máquinas, que essas bombas ficam o tempo inteiro produzindo óleo. E quando você tem uma coisa sendo produzida e ela não é usada, isso se torna uma perda de carga, perda de potência do motor, consumo de combustível. Então essa máquina ela só produz óleo quando realmente necessita. Então isso reduz significativamente o consumo de combustível da máquina. A gente aqui nos bastidores conversando, né, até com outros profissionais aqui da equipe, foi comentado a questão da tração das rodas também, né? O que a gente pode destacar disso? Então, como eu falei, acoplado ao eixo do motor tem uma bomba hidráulica que manda óleo para a transmissão. A transmissão ela é hidrostática, então quer dizer, é uma bomba de óleo que toca ela. Os motores, eles são controlados eletronicamente. Então quer dizer, quando essa máquina inclinar para um lado e a roda sair do contato do chão, o sistema eletrônico vai cortar o óleo daquela roda e compensar para as outras. Então quer dizer que aquela roda ela vai parar de girar. Você perde somente a roda que está levantada, as outras três continuam tracionando. Então isso dá uma segurança muito melhor operacional, é muito mais difícil você ficar atolado ou algo do tipo, né? E outra questão, né, que também vai ser um benefício para o operador, é em relação à estética em si da cabine e também a questão sonora, né? Sim. A gente posicionou o motor da máquina na parte traseira da máquina. Então, o nível de ruído da cabine é praticamente nulo. Você praticamente não escuta o motor. Outro diferencial que garante esse conforto é a nossa escada. Isso aqui já tem pedido de patente dela. A escada ela recolhe para a parte inferior da cabine. Micael, obrigada pelas informações que você trouxe aqui para o Agrofag. A gente espera ver esse equipamento, né, daqui para frente no mercado e acompanhar as atualizações aí de vocês. Até uma próxima. Fechou, até a próxima. Em propriedades com alta concentração de animais, a quantidade de dejetos produzidos é um grande problema. Os resíduos devem ser tratados de forma correta e os sistemas convencionais para esse tipo de trabalho exigem altos investimentos. Pensando nisso, uma empresa desenvolveu um separador de dejetos que é bastante compacto e aumenta o aproveitamento de nutrientes das fases líquida e sólida. Aqui nesse stand, o principal destaque é para esse separador de dejetos. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o Guilherme Souza, que é gerente comercial da Bauer. Guilherme, seja bem-vindo ao programa Agrofag. Muito obrigado, Reinaldo. Estamos aqui na Show Rural Cascavel, esse ano trazendo uma novidade para os nossos amigos produtores, né? Que é uma condensação de uma solução, na verdade. É um separador de sólidos que é principalmente para tratar resíduos agroindustriais, né? Então, aquilo que antes precisaria de grandes projetos, lagoas e uma série de cálculos de obras, com obras civis e estruturais, nós condensamos isso aí em uma máquina, né? Então, todo mundo que tem uma agroindústria que gera efluente, com esse produto aqui nós conseguimos separar. Então, parece simples, mas é uma solução impressionante. Nós conseguimos separar o sólido do líquido e com esse líquido nós podemos fazer uma série de coisas, fazer biodigestor, utilizar o gás. E a nossa finalidade como empresa de irrigação é sempre o uso ambiental, deixar de ajudar o produtor a não ter um problema ambiental e ter realmente uma solução nutricional. Esse efluente ser oferecido para a lavoura, para o processo produtivo novamente em forma de adubação. E o sólido também para outra finalidade, uma adubação orgânica também, porém a lanço, numa situação bem mais crítica. Então, nós pegamos realmente uma usina de tratamento e condensamos em um sistema mecanizado. É interessante a gente destacar alguns pontos, né, do modelo tradicional para, a partir do momento que o produtor adquire esse equipamento, qual é a vantagem para ele? Bom, a primeira grande vantagem é espaço, né? A segunda grande vantagem é o custo de investimento, porque ele não precisa fazer grandes lagoas, investir em toda uma estrutura com geomembrana, né, essas coisas. Então, nós temos um modelo compacto do tratamento de resíduo, além de que ele já pode começar a tratar o resíduo dele imediatamente. Um exemplo para vocês, no caso de uma leiteria
que faz a limpeza da leiteria para a questão de higienização dos animais, que já cai numa lagoa de dejeto, esse material já pode ser começado a tratar imediatamente. Ele não precisa ficar esperando fagocitação ou qualquer tipo de implementação biológica. Então, esse resíduo ele já é tratado automaticamente no momento que ele começa a existir na natureza. Então, entre os grandes, eu diria, as grandes possibilidades que ele traz, de atrativo que ele traz, primeiro, é o reduzidíssimo custo de investimento em uma usina de tratamento e depois ele ganha tempo, porque ele já começa a tratar o efluente dele imediatamente, assim quando é gerado. Essa é uma tecnologia que ajuda muito o produtor, né? Com certeza. Vou perguntar uma coisa para você. Você trouxe uma tecnologia nova aqui, né? Como que está o público vendo isso aí? Principalmente o público que precisa dessa tecnologia. O que você está sentindo? Assombroso, Celso, assombroso, porque o pessoal para aqui, né, e começa a perguntar da máquina, quando a gente se interessa no problema, qual é o seu problema? Ele fala, olha, não tem o que eu fazer daquele grande volume que eu gero lá na minha propriedade, eu não sei o que fazer com isso, né? Então, hoje ele tem um problema ambiental e nós vamos dar uma solução nutricional. Né? Nós vamos pegar, não é aquela história do limão se faz uma limonada, né? Nós podemos falar aqui de um chorume e a gente vai fazer um adubo. Quer dizer, não existe, não é um tratamento do resíduo, e sim uma separação do resíduo. E pode ser feito imediatamente. À medida que ele lava a leiteria, ele já começa a fazer esse processo. Então, ele não precisaria de grandes tanques de contenção. Ele já teria uma parte que pode ser destinada ao biogás e a parte sólida já pode ser reservada para adubação, vamos dizer, sólida da lavoura. Exatamente. E como que é? Bom, vamos dizer, a parte que vai para o biogás, tudo bem. E como é que a parte sólida que você separa? Ela é seca, ela é úmida? Como que funciona? Olha, porque o problema é isso aí, né? É interessante que ele é tão eficiente que a gente tem aqui atrás um tanque de demonstração que tem aquele efluente muito sujo, né? E muito líquido. Mas no momento da separação ali, a gente pode pegar a massa seca que ela sequer chega a grudar na mão, sabe? Ela sai realmente muito, muito seca com a umidade de 14%, é a umidade de soja. Eu fiquei impressionado com essa separação, por isso nós estamos aqui, né? Fazendo a reportagem. Fantástico. Eu sou para o produtor ter uma linha do tempo, assim, um passo a passo. A partir do momento que ele adquiriu esse equipamento, o que ele precisa fazer, adaptar na sua propriedade? Se ele já tiver uma lagoa de dejeto, que geralmente tem, né, que é o problema que ele tem, da lagoa absolutamente nada. A gente vai colocar a bomba lá, aí ele vai ter que ter uma estrutura de efluente. Então ele vai ter que ter uma estrutura para o que ele vai fazer com líquido e o que ele vai fazer com sólido. A nossa proposta, evidentemente, do líquido é utilizar sistemas de irrigação, como pivô, canhão, para fazer a fertigação, que já está na hora. Né? Ou destinar para biogás. Ou destinar para o biogás para geração de energia. Veja agora os valores do mercado agrícola dessa semana. A saca da soja em Cascavel, R$ 107,00. A saca do milho, R$ 52,00. E a saca do trigo, R$ 68,00. Depois do intervalo, o consumo de pescados cresce até 30% nesse período de quaresma. Você vai ver como a cadeia produtiva se prepara para atender o mercado. E no estúdio, especialistas trazem dados sobre o potencial de crescimento da piscicultura no Brasil. É já já. Colégio FAG Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio FAG Bilíngue. A universidade começa aqui. Conectados ao mundo. Somos todos. Somos um só. Somos muito mais. Global Connection. Descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário FAG. Acesse o site e conheça os cursos disponíveis. Conexões internacionais e experiências transformadoras. fag.edu.br/pós. Inscrições pelo fone 4533213964. Pós-graduação Centro FAG. Global Connection. Realize.
Nesse período do ano, a quaresma, no calendário cristão, se registra um aumento de 20% a 30% no consumo de peixes. Como a região oeste do Paraná é a maior produtora de tilápias do Brasil, a nossa equipe foi conferir de perto como a cadeia produtiva desse alimento se prepara para atender às demandas do mercado. Seu Jair é piscicultor em Nova Aurora, na região oeste do Paraná. A propriedade tem um tanque de 12.500 metros quadrados, que abriga um total de 80 mil peixes por lote. O período de engorda, de aproximadamente 9 meses, se encerra agora em fevereiro. E a retirada das tilápias está prevista para dentro de alguns dias, quando elas atingem a média de 1 quilo. Agora, dentro do abatedouro, na Copacol está nessa faixa, de 270 dias com 1 quilo de média. Para não oscilar muito lá entre um lote e o outro, o abate lá dentro, para não dar problema no abate. O piscicultor optou pela integração com uma cooperativa. Para ele, isso traz mais segurança. Além do fornecimento dos alevinos de qualidade e ração durante todo o período de engorda, a empresa também fornece todo o suporte técnico. Olha, o nosso custo aqui é a mão de obra, né? Que a mão de obra é familiar, é eu que cuido. E os outros custos daí é a energia elétrica. Fora disso daí vem tudo da cooperativa, tanto o cal que a gente joga para fazer manejo de água, o cal hidratado que a gente joga, quando necessário joga sal, por causa do manejo, né? Mas vem tudo da integração. O nosso custo hoje é mão de obra e energia só, durante o lote. O Arley é o responsável técnico pelo monitoramento da área. A cada 15 dias, ele faz os testes necessários, juntamente com o piscicultor, para avaliar o desenvolvimento dos peixes, verificando a qualidade da água e a oxigenação. A tilápia se desenvolve melhor em temperaturas de 27 a 28 graus. A luz do sol ela vai penetrar dentro da coluna de água, então na superfície a fotossíntese vai acontecer muito bem, mas no fundo ela tende a ser mais baixa devido à capacidade da infiltração da luz. Então é necessário que o produtor monitore durante o dia a temperatura e o oxigênio na superfície e também no fundo, de modo que ele ligue os aeradores, que ele possa misturar, manter o ambiente o mais homogêneo possível, de modo que a coluna de água, tanto na superfície quanto no fundo, esteja bem equilibrada, dando mais conforto aos animais. A alimentação também é outro ponto que precisa de toda a atenção, pois altera muito dependendo das condições climáticas e do peso dos peixes. Durante o lote, o produtor faz a alimentação diariamente. Existem épocas que ele alimenta 1 vez por dia, 2 vezes por dia, dependendo da condição de clima. E o volume de ração que ele fornece, a cooperativa tem um guia alimentar que norteia quanto o produtor vai alimentar por dia, relacionando temperatura com peso médio. E o produtor obtém o volume de ração que ele deve fornecer, sempre observando se há oportunidades. Como a tilápia é um peixe é um animal que a gente deve observar, então essas oportunidades que o produtor vê durante o dia pode fazer alguns ajustes finos aliados com a assistência técnica no próprio guia alimentar. Os cuidados que o seu Jair adota no manejo da produção é padrão entre os piscicultores paranaenses. Esse perfil fez do oeste do estado a maior região produtora de tilápias do Brasil, atendendo grande parte da demanda interna, que nesse período do ano, por conta da quaresma, consome ainda mais peixes. Mesmo com a alta procura dos pescados, a cooperativa e os integrados mantêm o mesmo ritmo de produção, já que é feito um planejamento para suprir a demanda do ano todo. E quem acompanha esse trabalho é o Rafael. Hoje a gente está bem estruturado, a gente tem um processo bem estruturado, desde a parte de campo até a parte de indústria, né? Então a gente tem um sistema fechado, né? Então o produtor ele se programa, né, para poder entregar esse peixe e a gente se programa para fazer esse abate. Então hoje é linear, então todos os dias do ano é feita a mesma forma de abate. Na Copacol, a média de abate é de 190 mil tilápias por dia, produção que abastece mercados do Brasil inteiro. O Valdemir trabalha na área comercial da cooperativa e explica que o aumento no consumo não impacta diretamente no preço final do produto. Às vezes, é até ao contrário. Se um produto está com uma oferta menor, aí existe sim um aumento de preço. Se você tem um produto que está com oferta menor, aí aumenta a demanda, automaticamente aumenta o preço. No caso, esse ano, as ofertas estão bem estáveis, então a gente acredita que não teremos aí aumento de preço significativo. Alguma coisa ou outra,
e talvez pela questão do supermercado, da região que ele está, a concorrência, alguma coisa nesse sentido, ele pode, aí o mercadista, nesse momento, aumentar um pouco a sua margem ou não, às vezes até o contrário, porque como o varejo ele sabe que o consumidor vai comprar mais, às vezes ele coloca esse produto mais atrativo para trazer esse consumidor para dentro da sua loja. Então o pessoal fala, pô, agora na Quaresma tem mais consumo de peixe e tem oferta. Sim, porque a concorrência, né? A concorrência é um negócio bacana, porque a concorrência acaba ajudando o consumidor, né? Quem vai consumir o produto. Então chega no período de Quaresma, o cara coloca oferta. Aí às vezes já alguém vem me perguntar, Paulino, agora no período de Quaresma tem mais consumo e o preço caiu? Não é que o preço caiu. Tem mais ofertas, porque o mercadista ele quer pegar esse consumidor e colocar dentro da loja dele, né? Então é bem interessante isso aí. Seu Jair está confiante com a cadeia da piscicultura e pretende mergulhar fundo na produção de tilápias, sempre priorizando pela qualidade do produto final. Todo mundo quer comprar um produto bom, né, de qualidade e que sabe que tem uma procedência boa, né? Que a gente cuida desde o manejo do peixe para dar sempre uma condição boa para o peixe, para você ter uma qualidade de filé lá na frente. E também o meio ambiente, né? Para a gente estar sempre cuidando do meio ambiente, não fazer o melhor possível, né, para ter uma boa produção. E aqui no estúdio a gente continua falando sobre a produção de tilápia e também o aumento no consumo de pescados durante esse período do ano. Para isso a gente recebe mais uma vez aqui com a gente Éder Mortbach, engenheiro de pesca e também extensionista do IDR Paraná. Seja bem-vindo, Éder. Bom dia, Toniela. Bom dia, professor. Bom dia. E também Aldir Feiden, que é engenheiro agrônomo, professor de engenharia de pesca da UniOeste, extensionista aí, né, também na extensão rural, acompanhando os produtores aí de peixe. Seja bem-vindo, Aldir. Opa, bom dia, obrigado pelo convite, estamos à disposição. Muito bem. Esse período do ano, Éder, como a gente vem acompanhando, você já esteve aqui com a gente também, né, para falar sobre esse assunto, e mais uma vez a gente acompanha esse aumento aí da produção, né, de tilápias. Como é que a gente pode ver o cenário aqui do oeste do Paraná? É um cenário bom para os produtores atualmente? Ah, sem dúvida, né? Esse período é sempre um período muito representativo para as indústrias, né? Para as pequenas indústrias também a nível local, né? Até porque essas pequenas indústrias que acabam mantendo vamos dizer assim, restaurantes e pequenos comércios, né? Então, sem dúvida, é uma data muito especial para o pessoal aí da indústria e também para os produtores que estão independente da cadeia, né? Então, os produtores que reservam essa época do ano para tentar vender o peixe com uma margem um pouquinho melhor, né? Piscicultores da integração e também os independentes aí trabalhando cada vez mais, né? Principalmente nesse período do ano. Como é que você avalia, Aldir, também? É uma questão de tradição também, né? A gente tem um maior consumo, então os pequenos frigoríficos, eles começam a fazer um estoque, né? Já desde dezembro, se planejar para que você tenha o máximo de peixe disponível para ter um preço melhor, né? Porque depois da Quaresma, até setembro, vem o frio também na região, e o pessoal diminui o consumo de pescado. Então, essa época é a época de se capitalizar. E as grandes cooperativas, né, que têm um mercado por contrato no Brasil inteiro, eles também têm que fazer um trabalho de planejamento da sua produção para poder atender os seus clientes no Brasil inteiro. Tradicionalmente, essa média do consumo de tilápias, né, que é o nosso peixe aqui da região tradicional, tem evoluído, tem crescido. Hoje temos uma média aí, de acordo com a Peixes Brasil, de 9,5, né, quilos per capita anual. Mas essa é uma média que a gente vê essa crescente, né, Éder? Eu ainda acho que essa média é maior, mas é os dados aí que a gente tem que trabalhar com os dados oficiais, né? A gente pensa que melhorando a economia, né, trazendo o pessoal aí do grupo C para o grupo B, né, a gente pensa que esse aumento aí ele vai ter sustentabilidade, né, vai ter sustentação e vai continuar crescendo, né, abrindo espaço para novos produtores, né, abrindo espaço para nova produção e mantendo também, essa é a nossa expectativa, né, que se mantenha os valores conforme está hoje, né, que hoje a rentabilidade para o produtor ela está bem boa. Professor Aldir, o ano passado nós tivemos uma certa, vamos dizer assim, falta de abastecimento da tilápia, né? Esse ano está... como que você vê essa situação? Hoje o mercado está mais
apto a adquirir esse pescado? O ano passado foi mais uma condição, vamos dizer, atípica? O que houve? Dá uma radiografia entre o ano passado e esse ano, o que está acontecendo? Então, há 2 anos atrás, com a alta também das commodities, né, exportação, etc. e tal, os insumos ficaram mais caros e o preço do filé era mais barato, né? O peixe gordo para vendido para os abatedores era mais barato. Muita gente acabou não estocando. E isso estourou no ano passado, nessa época, sem ter peixe disponível para o abate, né? Mas isso, o que a gente vê a campo hoje é que esse pessoal está estocando até porque o preço dos insumos baixaram, a ração que estava R$ 3,00 há meio ano atrás, um pouco mais, ele está hoje R$ 2,30, R$ 2,40, ele baixou o custo de produção. Então nós estamos agora numa fase onde o pessoal estocou na época certa os seus alevinos, né? E conseguiu fazer financiamento ou compra de rações num preço mais barato e hoje você tem esse peixe disponível também para o mercado, né? Estaria mais estável, então, esse ano do que em relação ao ano passado. A gente teve até antes da pandemia uma fase de que não caía muito o consumo depois da Páscoa, né? Historicamente, há 30 anos, sempre tem essa queda. Mas com a ação das cooperativas e dos pequenos abatedouros, isso chegou a quase manter. Só que aí com a pandemia desestruturou toda a cadeia, né? Por causa da questão de oferta, dificuldades, etc. e tal. Então você tem hoje voltando ao patamar de a gente ter o peixe pronto na hora, né? Que tem melhor lucro aí para os produtores. Já sabemos que o mercado vai estar abastecido. Agora vou fazer uma pergunta bem técnica em termos de retorno econômico. É viável explorar a tilápia? Eu acredito para pequena propriedade diversificada, como é a grande maioria, nós temos muito poucos produtores que só produzem tilápia, né? Ou ele produz suínos, né? É até uma questão cultural. Quem é produtor de soja e milho, ele tem uma rotina diária de trabalho, né? Quem tem pecuária, seja aves, seja leite, seja suínos, ele incorporou peixe como uma outra atividade, né? Recentemente a gente tem vários empreendedores que estão investindo também só no peixe, mas isso é uma questão recente. Então, ela se torna viável, né? Muito viável porque, além da diversificação, ela é um componente de renda que você não precisa um investimento inicial tão grande. Por exemplo, colocar um aviário, você tem que fazer um grande investimento, né? O peixe não, você pode começar com meio hectare, 1 hectare, né? Inclusive hoje o pessoal diz que para quem quer depender só do peixe, né, teria que ter 3 hectares de lâmina d'água para você poder pagar funcionário, poder pagar todos os investimentos. Mas ele, na grande maioria, as propriedades são até 1 hectare de produção. Então é uma atividade para quem tem a rotina pecuária de acordar de manhã, tratar os bichos. É mais uma atividade que está ali que vai exatamente ajudar no rendimento. Agregar. E eu acho que essa é uma questão que faz com que a gente consiga produzir muito mais barato no Brasil do que outras regiões, do que o norte do Paraná, do que a região de São Paulo, o próprio Nordeste, a gente consegue produzir bem mais barato. Tá, os índices do CPEA, né, que mostra o preço dos peixes, né, que tem semanalmente colocados, o nosso filé para abate ele é mais barato do que as outras regiões. Isso, e mostra que o produtor está ganhando lucro. Então, nosso modelo implantado de piscicultura, ele tem essa vantagem. O Éder, que anda a campo aí pelo IDR também, ele vê que essas coisas elas são interessantes. A cadeia está se profissionalizando muito rapidamente. Essa é a pergunta para o Éder. Hoje a cadeia de pescado, principalmente tilápia aqui, está se tornando altamente capacitada e técnica, né? A gente vê pelo show rural, por tudo que se tem aí. Mas eu queria fazer uma outra pergunta. Você tem aquele tipo de produtor que é integrado ou independente? Como é que os dois estão andando? Vamos dizer assim, na atividade é importante os dois segmentos, né? Se não fosse as cooperativas, hoje a tilápia não teria alcançado, vamos dizer assim, as gôndolas, não teria se difundido tão rapidamente, né? As cooperativas foi o ponto de apoio para esse aumento de consumo. Sem sombra de dúvidas, né? Mas também, em alguns casos, as cooperativas elas são limitadas em função do raio de ação, né? Então, por exemplo, lá no Sudoeste, a gente não tem nenhuma cooperativa ainda atuando na questão da piscicultura. Então, assim, lá tem muito produtor ainda, todos os produtores do Sudoeste, do Norte agora tem uma cooperativa, vamos dizer, no Sudeste são todos independentes. Então, esse pessoal, ele precisa de ajuda, né? Então, até como forma de incentivo da atividade,
dentro do Estado existe um programa que se chama Banco do Agricultor, né? Pelo Banco do Agricultor é possível o produtor, lá o pequeno produtor, o agricultor familiar, financiar a sua atividade de piscicultura. No caso, quando for uma atividade atualmente beneficiada, por exemplo, para a mulher, ela pode acessar o Pronaf Mulher para a piscicultura e o governo do estado equaliza 100% dos juros. Então é uma forma de incentivar essa pequena propriedade, né, a estar diversificando a produção, igual o professor falou. Porque assim, a gente viu que em alguns anos a suinocultura está ruim, a avicultura média e o peixe bom. Isso já aconteceu o contrário, já teve épocas que o peixe estava ruim, que a suinocultura estava boa, que o leite estava muito bom. Então assim, a ideia da pequena propriedade é diversificar, mas claro, com o pé no chão, sabendo que vai dar conta de realizar o serviço. E nesse caso a piscicultura é muito interessante, porque da maneira atual que a gente tem hoje de tecnificação, ela despende pouquíssima mão de obra. Então, assim, uma mulher consegue tocar, a gente vê exemplos de mulheres que tocam 5, 10 hectares de lâmina d'água, porque o trabalho virou mais técnico, né? Controlar a qualidade de água, fazer alimentação via tablet, e isso está ao alcance do pequeno produtor, não é só do grande. Então a gente está vendo que a piscicultura, que o professor falou, vai ser uma atividade em franca expansão. A viabilidade aí, né? Melhorando e também aumentando aí produtores nessa área. Vai agregar valor, né, na propriedade, vai usar a mão de obra da propriedade, que não é tão dispendiciosa assim, né? Já está ali, né? Agora, uma pergunta muito clássica, né? Qual o principal custo da produção da tilápia? É fazer o tanque, é dar comida, é explorar? Como que é, professor Aldir? Bom, hoje a gente estipula aí que você pode implantar um viveiro, né, com alta tecnologia ou baixa tecnologia. Mas o custo de produção, em torno de 65%, 70%, né, ele vai ser a questão da nutrição, a alimentação e o manejo dessa alimentação, né? Por isso que é importante você ter o controle da qualidade de água, a temperatura, para você fazer as alimentações 2, 3, 4 vezes ao dia, né, conforme o técnico recomenda para tal situação. Mas nós temos também um custo que aumentou por causa da automação, que é a energia, né, para tocar os aeradores e alimentadores, então pode ser de 6% a 10%. Né? E você tem os outros, né, uma boa remuneração do funcionário, quando houver funcionário, quando não for da família. A questão, por exemplo, de equipamentos, né, que você vai comprar e renovar, tem a depreciação. Então, tudo isso é contado. Mas o grande custo é a ração. Por isso que é tão importante você trabalhar com rações de qualidade. E nós temos, por aqui, seu maior polo de produção, nós temos 21 marcas de ração sendo vendidas. Né? Há um tempo atrás, quando a gente começou, nós tínhamos 2, 3 rações. Né? Hoje você já tem rações para preparo para o inverno, você tem rações de alto desempenho, você tem aí quase como uma questão do PET, né? Que para cada situação específica para a demanda. Exatamente. Então isso mostra que essa especialização e a profissionalização da cadeia. As cooperativas foram muito importantes nesse processo, porque elas criaram uma régua, por exemplo, né, de qualidade. Então, para você produzir, você tem que atender tal e tal requisitos. Né? Isso evitou aquele negócio dos aventureiros. A produção com qualidade. Isso. E aí, ó, o custo de produção de uma ração da cooperativa é tal, né? Lógico, com todos os controles, etc. e tal, volumes, né? Porque algumas vezes as cooperativas até vendem para terceiros, né? Conforme o mercado. Né? Então, hoje nós temos essa questão, por exemplo, de muitos novos ingredientes sendo trabalhados também para reduzir custo de ração. Há 10 anos atrás era 1,5 quilos de ração para produzir 1 quilo de peixe. Hoje já tem produtores que estão 1,30, 1,28 quilos de ração para 1 quilo de... Então, isso são ganhos de qualidade muito grandes, né? Questão esclarecida, então, né? Positivo. Pessoal, nosso tempo, infelizmente, é curto aqui para a nossa conversa, mas muito obrigada pela participação de vocês, professor Aldir. Até uma próxima oportunidade. Éder também, sejam sempre bem-vindos aqui. Obrigado pelo convite e estamos à disposição. Muito bem. Isso, estamos à disposição. Valeu. E agora, vamos acompanhar, então, como fica a previsão do tempo para os próximos dias aqui na nossa região.
A semana que passou teve condições bastante instáveis. A chuva e o calor marcaram os últimos dias dos paranaenses. E até quarta-feira não será diferente. Pancadas de chuva devem ser registradas em muitas regiões hoje. Aqui no oeste segue assim. Segundo o CIMEPAR, a chance de chuvas seguidas de trovoadas aumenta. Atenção! Esse momento no tempo traz um alívio no calor e as cidades terão uma sensação térmica amena. Em Cascavel, rápidas pancadas de chuva devem ocorrer à tarde nesse domingo. Na segunda e na terça, o volume se intensifica. Quarta-feira, o tempo volta a abrir e o sol forte prevalece. A mínima durante esses dias é de 17 e a máxima é de 28 graus. Já em Ubiratã, um pouco mais ao norte no mapa, hoje o dia segue com a presença de céu claro e temperaturas um pouco mais elevadas, dos 20 aos 30 graus. Segunda e terça-feira tem indicação de chuva na cidade. O volume esperado é de aproximadamente 15 milímetros e a chuva traz uma refrescada. E em Palotina, hoje céu limpo, sol forte e temperaturas mais quentes. A máxima hoje pode chegar aos 31 graus. Amanhã tem chuva na cidade, mas não será de forma intensa. E na quarta, retorna a estabilidade, com altas temperaturas. Os termômetros em Palotina devem variar dos 20 aos 32 graus. No próximo bloco, você sabe qual o tamanho do maior trator do Brasil? O equipamento foi apresentado durante o Show Rural Copavel e chamou a atenção dos agricultores. Nós mostramos para você. É já já. Conectados ao mundo. Somos todos. Somos um só. Somos muito mais. Global Connection. Descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário FAG. Acesse o site e conheça os cursos disponíveis. Conexões internacionais e experiências transformadoras. fag.edu.br/pós. Inscrições pelo fone 4533213964. Pós-graduação Centro FAG. Global Connection. Realize. Colégio FAG Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio FAG Bilíngue. A universidade começa aqui. Voltamos a falar de show rural e é para mostrar uma máquina que é um sonho de consumo de muito produtor rural. Você conhece o maior trator do Brasil? Estamos aqui nesse estande de maquinários agrícolas para conhecer um dos maiores e mais potentes tratores do Brasil. São 620 cavalos. Para falar sobre esse assunto e conhecer mais as características, eu converso agora com o Eduardo Penha, que é diretor de marketing e também de comunicação da América Latina. Seja bem-vindo ao programa Agrofag. Exatamente, Reinaldo. Esse trator ele tem 620 cavalos e ele pode chegar até 691 utilizando o Power Boost do trator. É o maior trator do Brasil, tá? Ele se destaca não só pela força, pela robustez, pela potência do trator, mas também pela tecnologia empregada. Ele vem equipado com o AFS Connect, que é o trator colocado dentro da agricultura digital. Ele tem conectividade de fábrica. Toda a arquitetura eletrônica do trator é preparada para que ele mande informações para as nossas centrais de controle, que são os AFS Connect Center, e para o próprio telefone, o iPad do agricultor, e que ele receba também informações. De que modo que a gente vai exemplificar isso? Ele recebe informações, por exemplo, para atualizar o software dele, de performance. Então, atualizações de software podem acontecer de maneira remota, sem ter a presença de um técnico na fazenda. E ele manda informações de nível de combustível, né, consumo de combustível, a velocidade do trator, informações da dinâmica do motor do trator, geolocalização, para que o agricultor possa fazer a gestão da frota e também fazer todo o monitoramento da sua fazenda em tempo real. Certo. Passando aqui pelo stand, eu acho que o que mais chama atenção já é o tamanho dele aqui, né? Fala um pouquinho pra gente a dimensão desse trator, o comprimento, largura, quantas rodas. Sim, esse trator ele tem 4 metros e 11 de altura,
São mais de 7 metros de comprimento e ele pesa mais de 21 toneladas, né? Então, um trator enorme, robusto, é um trator articulado, né? Isso dá a possibilidade dele puxar cargas maiores, pode puxar até uma plantadeira de 61 linhas, né? Então, esse trator, ele traz mais eficiência operacional. Vou dar um exemplo. Você pode substituir ele por 3 tratores de médio porte, que vão puxar uma plantadeira de mais ou menos 17 linhas, que é o equivalente a uma plantadeira de 61 linhas que ele faz. No total do conjunto, pode ter uma economia de combustível de até 30%. Né? Então, é um investimento forte que você faz em um único trator, mas o rendimento lá na ponta depois, a última linha, é super positiva para o produtor rural. A gente está trabalhando com mais eficiência, que vai trazer mais rentabilidade. Quando a gente fala de tamanho, de tecnologia, qual que é o produtor ideal que pode ter qual que é a vantagem dele de ter esse trator na sua lavoura? Ele é vendido no país inteiro, né? Tivemos modelos vendidos aqui no Paraná, em Santa Catarina também, mas o foco do trator, a maior demanda por esse trator está no centro-oeste para grãos, né? Então soja, milho, trigo é onde a gente tem a maior venda, a maior demanda para esse tipo de trator. A arroba do boi gordo em Cascavel, R$ 232,00. O quilo do suíno, R$ 6,05. E o quilo do frango, R$ 4,06. E agora um lembrete para você que quer rever as reportagens aqui do Agrofag ou indicar o conteúdo para alguma amiga, algum amigo, é só acessar o nosso canal no YouTube, onde todas as matérias estão disponíveis. Para você conhecer o nosso canal, a gente já mostra aqui a página inicial, né, professor? Tudo no local só, fácil de localizar. É isso mesmo, inclusive com aí cada um dos conteúdos disponíveis. Os mais rápidos, a gente tem os shorts lá no nosso canal, que você quer ver alguma informação rapidamente, a gente tem esses vídeos mais curtos, temos também o programa na edição completa, né, na íntegra, os nossos videocasts também, Agrocast Fag, que daqui uns dias está voltando com a programação de 2024, além das reportagens, para você ver conteúdos específicos do seu interesse. Temos também o nosso perfil no Instagram, em que a gente publica, né, os bastidores lá, a gente abre para conversa também com os nossos seguidores, sempre publicando conteúdos com a interação de vocês que estão em casa nos acompanhando, né? Inclusive, para quem ainda não conhece o Instagram, segue a gente lá. TikTok também está disponível. Agora, professor, momento sempre que a gente traz as indicações aqui, já aproveitando as redes sociais, conteúdos que vêm direto lá da internet, mas que a gente compartilha aqui com quem está nos acompanhando. Vamos começar falando então desse curso, Agricultura Orgânica Básica. Vai acontecer na Areac a partir do dia 21 e vai até o dia 23, das 8 da manhã até às 5 horas da tarde. Público-alvo, produtores e trabalhadores rurais, no geral, né, que querem saber mais sobre agricultura orgânica. A gente tem essa indicação aqui, que é uma parceria da Areac, Sindicato Rural e do Senar. Além disso, mesma parceria, agora falando do curso NR 31.7, lá na Agrotec, Escola Tecnológica Agropecuária, do dia 20 até o dia 22, das 8 às 5 da tarde também. Público-alvo são os trabalhadores no geral, né, do meio rural, e o pré-requisito é maiores de 18 anos e também mulheres que não estejam grávidas ou amamentando. E essa capacitação vai começar no dia 18 de março, segue até o dia 22, aqui na FAG mesmo, das 8h30 da manhã até as 5h30 da tarde. A gente viu aí, né, que vai ter a participação de um corpo docente muito especializado, com muita responsabilidade sempre, né, e conhecimento, que é o que não falta aqui na FAG. Vamos continuar então? Curso Aprendendo e Empreendendo na Vida e no Negócio Rural, o curso do Senar aí. Para quem quiser saber mais detalhes, tem QR Code na tela e o link também está disponível. Cursos intensivos em cuidados paliativos para cães e gatos, momento pet aqui então, né, como diria o nosso cinegrafista Luiz. E a gente traz aqui para vocês então, que vai começar no dia 28 desse mês e vai até o dia 29. É um curso online que você pode fazer por meio desse QR Code, a sua inscrição, e conferir mais detalhes desse curso. Olha só, a Embrapa traz aqui uma indicação também, curso Abacate, Instruções Técnicas para o Cultivo Comercial, vai acontecer no dia 29, a partir das 8 horas da manhã. É um curso aí gratuito e com certificado. Então, para você que quer saber mais da cultura e do abacate, fica a dica.
Agora a gente recebe aqui fotos de todos os lugares do Brasil, né? Quero mandar um abraço para os nossos amigos lá da região Norte e Nordeste, que estão sempre com a gente participando, aqui da nossa região Oeste, do Paraná, mas também de lá do Nordeste, que estão sempre com a gente, né, professor? Sempre participando, sempre criativos. Sempre. Riverlândia, Araújo, trazendo aqui a cultura do maracujá, lá de Guaraciaba do Norte, no Ceará. Temos também uma cultura que eu não sabia que poderia dar certo, mas que ele está mostrando que dá certo, que é o Leandro de Souza, plantando lúpulo em Croatá da Serra. Ele traz curiosidades para nós, né? Interessante. Ele já plantou arroz, trigo, agora lúpulo. Soja, agora lúpulo. Né? E tem até uma orientação aqui do Alessandro Sato, especialista, né, em lúpulo aqui da região de Palotina, é que ele diz assim para o Leandro, para ele conduzir 3 ramos por fio. Então, Leandro, fica a dica aí do Sato, né? 3 ramos, então, a cada fio, né, para você conduzir aí melhor essa produção. Muito legal. É com esse lúpulo do Leandro, né, que a gente termina o nosso programa de hoje. Professor Celso, até domingo que vem. Boa semana para o senhor. Até domingo que vem, Antonella. Boa semana a todos. Tchau, tchau, pessoal. Até domingo que vem. A gente espera vocês.